Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o tema de tratamento para feridas emocionais. Esse é um tema muito importante, especialmente para todos os profissionais que trabalham com grupos, de que alguma forma oferecem acolhimento para outras pessoas. Eu quero contribuir com vocês neste vídeo, trazendo à luz da psicologia como podemos entender como funciona essa questão de traumas na nossa mente, por que isso acontece, sobre o fato desses traumas gerarem feridas emocionais e principalmente como é que nós podemos agir, intervir, tratar para que as pessoas possam viver uma vida mais leve, mais saudável, mais funcional. A nossa mente registra tudo o que acontece ao nosso meio. O nosso cérebro ele tem um grande poder de armazenar informações, porque isso vai ser muito importante para a nossa sobrevivência. Então, tudo que acontece conosco, em algum lugar, essa memória vai ser armazenada. E quando nós passamos por situações traumáticas, por situações dolorosas, o que é que vai acontecer? O nosso cérebro, ele vive aquela situação traumática, ele vai armazenar aquela informação e ele vai ficar alerta. Sempre que outras situações acontecerem que sejam minimamente parecidas com aquela situação que aconteceu traumática, ele já vai trazer aquele alerta, já vai trazer aquele sinal e a nossa tendência vai ser se proteger daquela situação. Então, existe, por exemplo, o fato traumático, que pode ser um evento que acontece uma só vez, ou pode ser uma sequência que pode acontecer durante semanas, meses, anos, que pode gerar mais trauma ainda, dependendo da intensidade que uma pessoa vive aquilo. Então, por exemplo, um evento único. Um evento único de um trauma pode ser um acidente de carro, por exemplo. Eu já passei por isso no ano de 2012. Eu sofri um acidente de carro, estava dirigindo na estrada e aí estava naquele momento dirigindo de forma imprudente. Estava ali a 120, 140 km por hora. Apareceu um animal, fui desviar, perdi o controle do carro, caí por uma ribanceira ali em torno que tinha ali por volta de uns 6 metros de altura. Eu capotei o carro. Graças a Deus, eu estava de cinto de segurança, Deus me livrou. E eu não quebrei nenhum osso, não fraturei nada, não bati com a cabeça, não fiquei inconsciente. Estava consciente o tempo todo, mas fiquei muito assim dolorida por conta das pancadas, né, do cinto ali me segurando. Então minhas costas ficaram roxas, essa parte aqui do cinto ficou roxo, mas graças a Deus sobrevivi. Só que foi esse evento único que aconteceu comigo, me deixou durante um tempo mais sensibilizada, me deixou traumatizada. Então, durante os primeiros dias depois do acidente, eu ficava tendo sonhos, eu ficava tendo imagens, visualizações da cena do acidente, então eu ficava ansiosa, eu ficava me sentindo mal. E durante muitos meses, sempre que eu precisava viajar, pegar a estrada, eu tinha muitos pensamentos, imaginando que ia aparecer um animal, que eu ia bater, que eu ia capotar, que eu ia morrer. Então eu estava tendo muitos pensamentos sobre um novo acidente acontecendo. O meu trauma não foi intenso, não foi tão intenso. Eu me acidentei com 15 dias depois do acidente, como eu não tive fratura nem nada, eu estava bem. Com 15 dias eu voltei a trabalhar e o meu trabalho era em outra cidade, então eu precisava pegar a estrada. O meu trauma, eu fiquei traumatizada, mas não com a intensidade tão intensa que me fizesse bloquear e não conseguir viajar. Eu conseguia viajar, mas ali com aqueles pensamentos, pensando, né, em se acontecesse de novo e tal. Então, talvez se eu tivesse ficado mais traumatizado, ou seja, se o meu cérebro tivesse ficado com a sensibilidade maior em relação àquele episódio, possivelmente eu não conseguiria pegar a estrada. Eu precisaria de um tratamento psicológico, talvez até uma medicação para me ajudar com a ansiedade, para poder conseguir voltar a viajar. Então, o que o trauma faz na nossa cabeça? Aquele evento acontece e é óbvio que a gente não quer passar por aquilo novamente. A nossa tendência diante do trauma é se comportar de uma maneira a evitar um novo trauma, a evitar que aquele evento tão doloroso para a gente, ele aconteça de novo. E nesse processo, a gente vai fazendo evitações. Qual é a parte boa, digamos assim? A parte boa é que nós evitamos que novos problemas aconteçam com a gente, que novos episódios traumáticos aconteçam. A parte ruim é que você começa a bloquear muitas áreas da sua vida.
Então, por exemplo, digamos que sobre o acidente de carro, digamos que ele fosse, no meu caso, muito intenso. E aí o meu sofrimento fosse muito alto, minha sensibilidade se tornasse muito grande e eu não conseguisse mais viajar. Veja só o quanto eu perderia não viajando mais, porque eu peguei medo da estrada. E aí eu deixaria de viajar a passeio, deixaria de viajar a trabalho, então ficaria bloqueada. Então o trauma, ele pode fazer isso, com que você bloqueie uma área da tua vida ou diversas áreas da sua vida. Eu trouxe esse exemplo, né, na questão do acidente de carro, mas os traumas eles podem acontecer de formas diversas. O que é que vai acontecer? O que é que vai formar? Né? Quais são as questões que vão influenciar para o surgimento do trauma e, consequentemente, das feridas emocionais? Pode existir, a princípio, uma vulnerabilidade biológica. A vulnerabilidade biológica é a sua predisposição genética para ficar traumatizado com alguma coisa. Então, é como se, assim, você herdou biologicamente, você tem uma tendência para ficar mais sensível em relação a experiências traumáticas. Então você pode ver que tem pessoas, por exemplo, 2, 3 pessoas que passam pelo mesmo evento traumático. Uma pessoa fica extremamente traumatizada com aquilo, não pode nem ouvir falar naquele assunto. Outra pessoa conseguiu elaborar muito bem aquele processo. Ela sofreu, ela ficou triste, mas ela consegue falar sobre aquilo não bloqueou nenhuma área da vida dela. Então, por quê? Para elas havia uma diferença de vulnerabilidade biológica, possivelmente. Um era mais sensível, a outra era menos sensível. Além da vulnerabilidade biológica, existe a vulnerabilidade psicológica. Os eventos da vida acontecem, né? E a minha forma de elaborar com aquilo, a minha maneira psicológica de lidar com aquilo pode ser mais problemática do que para outras pessoas. Juntando essas duas coisas e o evento traumático, que eu falei, pode ser um evento único ou pode ser algo que dure semanas, que dure anos. Juntando esses fatores, você pode desenvolver uma pessoa com traumas, com feridas emocionais e aí disso desenvolver transtornos mentais. Os transtornos mentais, os transtornos emocionais já serão então um conjunto de sintomas emocionais que a pessoa vai ter, que vai gerar nessa pessoa um sofrimento maior e vai gerar nessa pessoa dificuldades em algumas áreas específicas da sua vida ou em várias áreas específicas, em várias áreas da sua vida. O transtorno depressivo pode ter em sua origem essa pessoa que já tinha uma vulnerabilidade biológica, essa vulnerabilidade psicológica também, passou por uma série de eventos difíceis, de eventos estressantes ao longo da sua vida, desenvolver o transtorno depressivo. Outro transtorno que pode ser desenvolvido é o transtorno de ansiedade generalizada. Então a pessoa se torna muito mais ansiosa, preocupada, alerta o tempo todo, porque ela tinha essa vulnerabilidade e passou por situações estressantes que desencadearam nela o transtorno de ansiedade generalizada. Então eu estou falando aqui de dois tipos de transtornos gerais, o depressivo e o ansioso. Existe também outros tipos de transtornos, mas eu falei os dois gerais, né? Existem outros mais específicos. Então, por exemplo, o pânico, que são crises de ansiedade intensas que a pessoa pensa que está morrendo, em episódios. Existe o transtorno de ansiedade social, uma pessoa que especificamente ela fica ansiosa perto de outras pessoas. Tem o transtorno obsessivo compulsivo, dentre outras coisas mais específicas. Então, uma pessoa que passou por eventos traumáticos, que passou por estresses ao longo da sua infância e adolescência, então essa pessoa já tinha essa vulnerabilidade psicológica, essa tendência, vamos dizer assim, a se abalar, se sensibilizar mais facilmente. Passou por aquilo, não tratou, não resolveu essas questões, pode se desenvolver um adulto com essas feridas emocionais. Que aí no conceito psicológico a gente vai falar de algum tipo de transtorno mental, transtorno emocional, e nós temos as classificações aí dentro do DSM, que vai classificar aí alguns transtornos mentais, ela pode se enquadrar em um deles e geralmente mais de um deles, que aí vem as comorbidades. Às vezes a pessoa tem um principal e vem outros problemas psicológicos ali fazendo parte desse pacote, gerando sofrimento, angústia e muitas limitações. Então, por exemplo, uma pessoa que tem fobia social é aquela pessoa que vai ter dificuldade de ir para uma festa, de ir assistir uma palestra, de ir para qualquer lugar que vai ter muitas pessoas. Ela vai ter muita ansiedade, muitas vezes ela vai evitar essas situações, bloqueando, limitando a pessoa.
Dentro desse conceito que eu estou tratando para vocês, o que é importante entender? Não adianta se eu não tenho esse tipo de sofrimento, eu estou lidando na minha família, no meu grupo, com uma pessoa que está passando por esse sofrimento, né? Que já teve todas as dificuldades e ela não consegue avançar em uma área da sua vida, ela não consegue ter determinados comportamentos que são saudáveis, que são esperados para a sociedade, ela simplesmente não consegue. E aí você verifica, na verdade, que essa pessoa tem ali uma ferida emocional, ela tem ali um trauma, ela tem ali algum tipo de bloqueio. O que essa pessoa precisa, a princípio da gente, é o nosso acolhimento, é o nosso amor, é o nosso respeito. Se você é um facilitador que lida, né, com um grupo de pessoas, às vezes é um grupo de mulheres ou um grupo de alcoolistas que estão em recuperação, seja qual for o grupo, e você está vendo ali dificuldades funcionais dessa pessoa, ou seja, essa pessoa tem dificuldade de funcionar em determinada área da sua vida, ou algumas áreas. Ela tem dificuldades comportamentais. A princípio, essa pessoa precisa ser acolhida, porque se ela tem essa dificuldade emocional, possivelmente foi uma pessoa que foi privada de acolhimento, de segurança em alguma área da sua vida. E essa pessoa precisa ser acolhida. Ela só vai conseguir avançar no momento que ela se sentir segura para avançar. Ela precisa de um processo ali de acolhimento, um lugar onde ela possa se sentir à vontade para começar a compartilhar suas emoções, seus sentimentos, suas dificuldades. Tendo esse apoio, ela aos poucos, elaborando essas dificuldades, elaborando esses traumas, falando sobre isso, tratando sobre isso, né, desabafando, ressignificando essas experiências na sua cabeça, reestruturando essas ideias, as lembranças, tudo isso, trazendo os novos horizontes de pensamento, de emoções na sua cabeça. E ela começando a ter esse apoio, essa estrutura, essa segurança. Essa pessoa ela vai começar a ter atitudes, a ter comportamentos que sejam diferentes do que o que ela tinha antes quando era extremamente traumatizada. E ela vai começar a dar passos como se fosse uma criança aprendendo a andar. E ela vai começar a dar esses primeiros passos com apoio, com acolhimento, possivelmente vai falhar, vai retroceder, mas aí ela prossegue continuando. Se você está nesse vídeo porque você viveu experiências traumáticas, você tem as suas feridas emocionais, eu sei que talvez para você já tenha vivido muita frustração, muita culpa, porque você percebe, por causa desse trauma eu não consigo avançar nessa área. Por causa desse trauma que eu passei, eu não consigo ter um relacionamento saudável. Por causa desse trauma que eu passei, eu não consigo durar em um emprego. Por causa desse trauma, eu não consigo gerenciar minhas finanças. Eu não consigo ter um bom relacionamento com a minha família. Eu não consigo ser bem-sucedido, seja em qualquer aspecto for. Você primeiro precisa acolher as suas emoções e entender que você chegou até aqui por uma razão. Essa dificuldade tem uma razão. E uma coisa que é preciso ter, a disponibilidade e a disposição para reverter isso, mas sabendo que esse processo de reversão não vai ser tão simples, não vai ser rápido. Hoje nós vivemos em um meio em que tudo é rápido, tudo é para agora. Eu quero o resultado imediato. Para a cura de feridas emocionais não existe isso. É um processo que possivelmente, dependendo da intensidade, vai durar anos. É assim que funcionamos, é assim a nossa mente. Não existe essa pílula da cura emocional. Você tem remédios, sim, psiquiátricos, que podem te ajudar a aliviar alguns sintomas, aliviar uma depressão, aliviar uma ansiedade, aliviar uma questão de coisas, mas não curam. Eles estabilizam, os remédios eles estabilizam o teu humor. Agora, se existem traumas, se existem feridas emocionais, o que você precisa é de um apoio, é de um acolhimento, um lugar seguro para que você comece a dar os primeiros passos para a sua liberdade emocional. E eu estou falando de cura, não é no sentido que vai chegar um dia e você não vai ter mais emoção negativa nenhuma. Você não vai ter nunca mais nenhum tipo de bloqueio. Não estou falando isso. A cura emocional é na questão de que você não vai ser mais escravo disso.
de que aquilo que hoje tanto atormenta o teu coração, tanto te angustia, te escraviza, você vai passar por um processo de tratamento, de restauração, de ressignificação, que aquilo não vai mais te escravizar, não vai mais te dominar. E você vai conseguir caminhar, você vai conseguir avançar, você vai conseguir fazer coisas que antes não fazia. Mas uma vez ou outra, você vai se entristecer. Uma vez ou outra você vai ter uma lembrança, poxa, aquilo que aconteceu. Uma vez ou outra você vai ter um mal-estar em relação àquilo, mas aquilo não te domina mais. Se essa é a tua realidade, se você tem feridas emocionais, eu te convido a você acolher as suas emoções, respeitar o que aconteceu com você, entender que o passado não volta, que murmurar não adianta, que culpar pessoas não adianta, mas você precisa de um espaço para desabafar todos esses sentimentos, reestruturar tudo isso e dizer, agora eu vou caminhar e eu vou reestruturar essas ideias, esses pensamentos e eu não vou mais ser dominada por essas emoções negativas e vou tratar tudo isso. Nunca vou esquecer, mas quando eu lembrar, não vai doer tanto quanto dói agora. Que isso seja bom para acolher você, caso esteja passando aqui. Ou se por acaso você trabalha com grupos de pessoas, você está aqui no período de Setembro Amarelo e buscando mais informações sobre temas relevantes a isso, que isso sirva para você oferecer apoio para essas outras pessoas também. Tá bom? Tá joia? E espero aqui que as dinâmicas de grupo aqui desse canal também possam te contribuir para você ajudar os seus grupos na reestruturação emocional, na reestruturação psicológica, cognitiva das pessoas e ser esse acolhimento para que as pessoas possam ter uma vida mais saudável e mais funcional. Espero que vocês curtam agora esse vídeo e compartilhem com outros facilitadores, com outras pessoas que podem aproveitar esse conteúdo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.